Meu nome é Fábio Perrella, o pessoal me chama de Perrella, o sobrenome. Eu vim da caravana da Local Web, tem uma galera aí. Eu vou falar de coisas que a gente aprendeu usando o MongoID com grande quantidade de dados. Créditos também para o Cláudio Martins, que está por aí, e o Márcio, que está de férias, não está aí. O objetivo da palestra aqui, mostrar algumas coisas que a gente descobriu no desenvolvimento do produto, mostrar algumas técnicas que a gente usou, ver se alguém fala, velho, não faz isso. E ver se alguém fala também, nossa, dá para fazer isso com o Mongo. Durante o processo, a gente passou por alguma dessas aí. O produto é o e-mail marketing da Local Web, uma aplicação SaaS, multi-tenant. Hoje em dia, a Local Web já tem esse produto no ar. Ele é baseado no PHP List, um sistema antigo já. E as características dele é que tem muito dado para guardar, o histórico é grande, a performance precisa ser boa. E aí a gente decidiu fazer uma nova plataforma para poder atender features que hoje em dia a gente não consegue. E a gente escolheu fazer em Rails e usando o Mongo. E o lançamento, teoricamente, é a próxima semana. Vamos ver. Por que a gente escolheu o Mongo? Simplicidade, você baixa, instala, pega um driver, programa rapidão. O sharding, que vai resolver o nosso problema de grande quantidade de dados. A gente consegue escalar fácil. Hoje em dia, com o MySQL, a gente faz algumas gambiarras para isso, né? Esquema free. Algumas features nossas se enquadram nisso, que é campos customizados, filtros. O Replica Set a gente consegue ter fácil, alta disponibilidade. As operações atômicas, eu vou falar mais sobre isso. A performance, que o pessoal já falou também, é muito rápido o Mongo. E o que deu coragem para a gente foi, pelo menos para mim, estar aqui no evento ano passado, ver o pessoal falando de aplicações em produção. Aí dava para ver que não era mais experiência, era uma coisa de verdade mesmo. E as atualizações constantes. A gente às vezes acha algum bug assim, mais rápido o pessoal vai lá, arruma. A gente está usando agora, está na última versão, 2.05. A gente procura sempre estar na última. O driver que a gente escolheu foi o MongoID. O porquê é que ele é simples de usar, a documentação é boa. E na época a gente fez um teste entre o Mongo Mapper e o MongoID. A gente achou um bug no Mongo Mapper, faz tempo, não sei se tem ainda. A gente não conseguia colocar muitos documentos embedados nele. A gente desencanou dele. E aí agora está chegando a versão 3 do MongoID, que tem muitas coisas mais legais. Mas o que eu vou falar aqui é da versão 2 ainda, que a versão stable do MongoID 3 saiu a semana passada, se eu não me engano. Bom, falar como que a gente implementou os campos customizáveis nos contatos do e-mail marketing. O que é isso? Quando o cara vai cadastrar um contato, ele tem um e-mail, que é o campo padrão, e todos os outros ele pode customizar. Nome, cidade, data, ele pode criar os campos que ele quiser. Isso a gente tinha no sistema antigo, a implementação era meio feia, e agora com o Mongo, né? Qual era a primeira ideia? O Mongo não tem um esquema definido, você pode colocar campos, qualquer campo no documento. A primeira ideia foi a gente usar o Allow Dynamic Fields do MongoID. Com isso, ele permite que o documento tenha qualquer campo. Só que aí a gente... Bom, isso aqui é um exemplo de um contato, que ele tem um ID, o e-mail, o status, e aqui teria os campos que o cliente pode criar, nome, estado. Mas aí a gente tem alguns problemas nesse tipo de implementação. Que a gente ia ter que proteger os campos internos da gente, o ID, o status, created at, para o cliente não mexer nisso. E estava começando a ficar complicada a implementação. E para você usar o Allow Dynamic Fields no MongoID, ele vira global na aplicação inteira. A gente não queria isso em todos os modelos. A gente queria isso só nos contatos. Então, não podia usar. E uma vantagem que a gente via em relação à próxima implementação que eu vou falar, que é criar índice nos campos. No futuro, a gente quer implementar filtros. A gente vai poder criar um índice no nome que o cliente criou, por exemplo, e poder fazer busca, mas a gente vai ver que dá para fazer de outro jeito. Aí a ideia que a gente teve foi
colocar os campos customizáveis num campo separado, que é o Custom Fields, aqui embaixo. E no MongoID a gente cria ele, a primeira linha lá em cima, como um type hash. E o default é um hash vazio. Aí com isso, dentro do Custom Fields, o cliente está livre para criar o que ele quiser. A gente não tem que ficar protegendo o ID, status, campos de controle nosso. E dentro do Custom Fields está livre. O cara cria chave e valor e já era. As vantagens, né? A liberdade do cliente para o nome dos campos, a proteção dos nossos campos. E aí um problema que a gente falou, puta, como é que a gente vai fazer índice, né? Se tiver que fazer busca dentro desse hash, a gente vai conseguir fazer índice. E a gente consegue. Quando você usa o type hash do MongoID, dentro do Mongo ele fica como se fosse um embed document, mais ou menos. Então você consegue vir aqui e criar um índice customfields.name, por exemplo. Então ele vai conseguir, um exemplo de busca aqui no nome, e mostrando que ele aplicou, ele achou no índice lá. Tá. Se eu estiver indo rápido, se tiver dúvida, alguém me fala. Cuidado com o índice, já falaram na outra palestra, né? Fiz um teste com uma collection de 50 milhões de contatos, demorou 10 minutos para voltar a aplicação. Mas era no ambiente de teste, não teve problema. E o que eu vi eles falando hoje é que você pode passar uma opção background. Talvez isso não loque o banco, a gente precisa fazer umas experiências com isso. Outro cuidado com o índice é o custo alto dele. Se você começa a ter muito índice, o ideal é que os índices caibam na memória RAM que você tem no seu servidor. Aí, para isso, quanto mais índices você tiver, mais memória RAM você vai precisar, além do espaço em disco, e a escrita que vai ficar cada vez mais lenta quanto mais índices você tiver. Aqui é um exemplo de como você vê o tamanho dos índices de uma collection, dbcontacts.stats. Ela mostra o tamanho total de índices e o total de cada índice. Então, olhando isso, você tem que ter no mínimo isso de memória RAM, é o recomendável. Tá, e a gente tinha terminado a implementação, estava testando, aí apareceu uma feature que a gente esqueceu. Que o cliente, se criou um campo nome, ele queria poder trocar o nome do nome para name, sei lá. A gente falou, puta, e agora? Ferrou. Mas aí, toma essa aqui. Ó. Tem um operador rename no Mongo, o que ele faz? A gente consegue, aqui, ó, rename, eu estou renomeando o name para nome, ele vai no meu hash lá e troca todas as keys do valor que era para o valor que você pediu. É como se fosse o nosso alter table, a gente resolveu o problema. Pode falar. O índice, boa pergunta, acho que ele se perdeu. Né? Uma coisa que eu acho que eu coloquei do índice, acho que eu vou falar ainda, peraí. Os índices, a gente consegue criar índice mesmo que o campo não existe. Por exemplo, no nosso caso, a gente sabe que vários clientes vão ter um campo endereço. É um exemplo. A gente pode deixar criado um índice no campo endereço, ele não vai dar erro Mongo, e quando forem aparecendo esses campos, o Mongo vai aplicar o índice neles. E tá, que mais? Tá, com esse tipo de implementação, a gente conseguiu fazer buscas tipadas. Se o cara tem um custom field tipo data, você quer fazer uma busca data maior que, menor que, a gente tem um cadastro dos campos que o cliente cadastrou, sabe que aquilo é um campo tipo data e consegue fazer as buscas com os operadores de busca aqui. Por exemplo, o LT, ele é o menor que. Aqui nessa URL tem todos os operadores que tem de busca lá, maior que, tem vários. Tá, aí um problema que a gente achou dos índices, atualmente o Mongo tem eu considero um bug. Os índices eles são case sensitive. Se você coloca coisas em maiúsculo e minúsculo, ele vai ordenar primeiro os minúsculos, depois os maiúsculos. É um bug. Vocês podem entrar na URL e voltar para eles resolverem isso aqui. E é o fix que o pessoal fala para você ter um campo com todo o conteúdo em minúsculo ou em maiúsculo, duplicar o outro campo que você tem, né? E aí você consegue ordenar por esse campo. É o que dá para fazer por enquanto. Agora eu vou falar sobre outra coisa que a gente fez. Esse é o principal problema do design da nosso sistema.
a gente tem um relacionamento muito grande entre mensagens, listas e contatos. Uma lista pode ter 1 milhão de contatos. E são todos relacionamentos has and belongs to many. Você tem que saber dos dois lados. Uma mensagem pode ter 1 milhão de contatos. Aí, como que a gente fez para modelar isso? A primeira ideia foi usar Embed Documents. A gente está usando o Mongo, né? Vamos fazer isso. Era a ideia. Qual é a vantagem? A gente, numa consulta, tem tudo já. Aí a desvantagem é o tamanho do documento, né? Documento, uma mensagem com 1 milhão de contatos ia ficar inviável para trabalhar. Esse é um exemplo de como ficaria com essa implementação. Esse seria uma mensagem, e dentro dela tem os contatos embedados aqui. E cada um, o ID, o e-mail, o nome, e-mail, nome. Então, imagina 1 milhão de contatos aqui, ia ficar gigante. E o Mongo ele tem tamanho máximo do documento, alguém já falou na palestra. Varia, 4, 8, 16, depende da versão do Mongo que você está, da plataforma que você está. Mas, pelo que a gente viu, recomendado é não passar de 100 kilobytes. Pelo menos numa aplicação web, se você quer que as coisas sejam rápidas. Aí a gente pensou em algumas alternativas, quebrar em chunks, né? Só que isso ia aumentar a complexidade do nosso código. Ou usar o GridFS, mas, pelo que a gente viu, ia ficar um pouco difícil de fazer. Então, aí a opção é, o MongoID permite você fazer o has and belongs to many como se fosse um Active Record quase. E ele se vira para guardar as informações. Aí a vantagem é que a gente ia ter um tamanho de documento menor, teoricamente, ia ter consistência, e a desvantagem na busca, né? Quando você buscasse um documento, você ia ter que pegar todos os outros relacionados, ia ser busca separada. E a gente descobriu que o tamanho dos documentos era uma desvantagem desse jeito também. Por quê? Desse jeito, o contato ia guardar o ID das mensagens que ele pertence, um array de IDs. A mensagem ia ter o array dos contatos que ela tem. Aqui só o ID, né? Porque ele está referenciando. Isso é o MongoID que faz por padrão. E aí qual o problema? Uma mensagem, se tiver 1 milhão de contatos, vai ter 1 milhão de IDs dentro desse array aqui. Aí a gente não tinha percebido isso direito ainda. Quando a gente fez um teste de carga assim, com um volume alto, uma conta que a gente fez, 200 mil Object IDs, chegou a 3.7 megas no documento, só os IDs. Então, como que a gente ia colocar 1 milhão? Não dava para pôr. Aí, fora isso, a gente pensou, a gente pode trabalhar com o documento grande e ficar usando o only nas queries. Que aí a gente ia trazer só os campos que a gente precisasse, não ia trazer esse array grande. Aí a gente pensou, vamos implementar um except, que aí a gente traz tudo menos os arrays. O except, eu acho que ele não existe. Mas aí começou a ficar complicada a implementação. Aí veio a nossa ideia. O has and belongs to many, ele tem duas pernas, vai. De um lado ele guarda os arrays de IDs, do outro lado ele também guarda. A gente falou, e se a gente guardar só de um lado e para fazer a outra, para descobrir os contatos de uma mensagem, a gente faz uma busca inversa. A gente corta uma perna do relacionamento, tipo sacia assim. Aí qual a vantagem que a gente ia ter? A gente ia ter documentos menores. Na mensagem, a gente não ia precisar guardar o array de contatos. A gente vai buscar a inversa. Eu vou mostrar como fazer isso. A gente ia ter consistência, porque a gente está guardando os IDs. E a desvantagem, a busca ia ficar um pouco mais pesada e a implementação fora do padrão, né? A gente inventou uma implementação. Isso que é legal com o Mongo, com o MongoID, que a gente pode inventar o que quiser, quase. Aí como que fica desse jeito? No contato, ele tem os message IDs, normal, igual no has belong to many. E na mensagem, não guarda mais nada. Quando a gente for pegar os contatos de uma mensagem, a gente vem aqui no contato, faz uma busca, where message IDs in o ID da mensagem que a gente quer.
E pode passar mais de um ID, se quiser. E como que a gente conseguiu fazer isso também? Porque o Mongo permite criar índice em campos do tipo array. Essa busca é muito rápida. Se não fosse isso, a gente não ia conseguir implementar assim. Aí no nosso modelo de mensagem, resumindo a implementação, tem mais coisas. O que a gente precisou implementar? Um método para pegar os contatos e outro para setar os contatos. Então, olha aqui como ele faz a busca de contatos. Estou dentro da mensagem. Ele vai nos contatos, where, message IDs, ID. O ID é o ID da instância que eu estou aqui da mensagem. Então, ele fez uma busca lá nos contatos. E para setar os contatos numa mensagem, primeiro aqui ele apaga, ele pega todos os contatos que já tem essa message ID, remove o ID dela para... É como se ele zerasse para depois ele atualizar. E aqui embaixo, ele pega os contatos, os IDs deles, e adiciona... Primeiro, eu acho que eu preciso explicar o que é esse Contaction Collection Update. Isso aqui é o jeito que o MongoID, no fundo, faz as queries dele. É como se estivesse rodando uma query direto no Mongo. Então, o primeiro parâmetro é a busca que a gente está... O critério de busca. Essa segunda linha, o segundo parâmetro, é a operação que a gente está fazendo. Então, que nem aqui, o add to set, eu vou explicar mais para frente, ele está adicionando um ID no message IDs de contato. E o multi-true é para fazer para todos os caras que retornarem essa query aqui. Se você não passa o multi-true, ele vai fazendo só no primeiro. E para implementar isso, eu estava fazendo uma gem, belongs to many, a gente chamou. Ainda está em andamento, não usem. Talvez um dia eu termine ela. E tá, isso aí aquilo que eu falei do índice dos campos do tipo array. Se não fosse isso, a gente não ia ter aquela busca rápida. Graças a isso a gente conseguiu fazer. Beleza? Agora outro assunto. O problema que uma feature que a gente tem no e-mail marketing é importação de contatos. O cliente pode ter um arquivo de 100, 200 mil e-mails, ele quer subir, fazer um upload. E qual o problema? O tamanho dessa lista, que a gente tem N clientes fazendo isso ao mesmo tempo, pode ter. Precisa ser rápido, o cliente quer importar logo e quer mandar a mensagem dele. A solução que a gente achou foi o Mongo Import, que é um programa que você roda lá no console. Ele faz tipo como se fosse o bulk insert do MySQL. A gente escolheu fazer assim porque se fosse fazer insert de 1 a 1 ia ficar muito devagar. O ponto positivo disso é a velocidade. Testes em máquina comum chegou a 8.000 documentos por segundo, é muito rápido. Aqui em cima tem a URL com a documentação completa do Mongo Import e do Export também. E o ponto negativo foi a validação dos dados, porque a gente precisa gerar um arquivo e jogar para o Mongo. O Mongo não faz validação de dados, quem faz validação é a nossa aplicação. Está no MongoID, está no modelo. E outro problema que a gente encontrou, eu vou falar mais com detalhes, não tem como você fazer merge de dados com o Mongo Import. Você tem que jogar o documento inteiro lá nele. Se você quer atualizar só o nome de um contato, você não pode jogar só o nome, você tem que jogar o contato inteiro. Tá, esse aqui é um exemplo de arquivo que você tem que gerar para o Mongo Import. Ele é um JSON. Você gera um JSON por linha. Não pode ter essas quebras de linha. Eu coloquei aqui para facilitar a visualização. Tem que ser uma coisa só. Isso aqui é como se fosse o nosso contato. Se tivesse um método que dá um toJSON, ele gera esse cara aqui. É um toJSON adaptado. Eu vou mostrar o que a gente fez. Aí aqui é um Object ID, data de nascimento, tem todos os campos aí. Então, mesmo se o cara na importação mandou só, ele quer atualizar o nome dos contatos dele, a gente tem que gerar o contato inteiro aqui para o Mongo Import. Aí a gente criou esse método toMongoJSON, que é pegar o nosso modelo, o nosso contato e transformar naquele JSON que eu mostrei antes. Aí o que a gente faz? A gente carrega os dados que veio do CSV, valida os dados, né, no MongoID mesmo,
converte os Object IDs, converte as datas. O Mongo Import tem na documentação dele como ele espera esses tipos de campos, né? Então a gente faz essas conversões. E legal falar de um bug que a gente achou. Quando você manda uma data, ela tem que ser... Aqui tem um exemplo. Milliseconds desde 1970, 00. Então, se a data é antes que isso seria um número negativo. Quando você manda um número negativo, ele dá pau. Então, é um bug que tem no Mongo Import. Consequentemente, nossa aplicação também tem. A gente está esperando, o pessoal se quiser voltar no bug lá, a gente... Está aí a URL. Aí, o que eu falei, o merge de dados não existe. O Mongo Import tem uma opção up insert, que você pode passar uma flag. Mas o que ele faz é que se o documento não existe, ele vai lá e cadastra. Se ele já existe, ele faz um update. Mas ele faz o update com o que você passou, não é um merge, ele vai colocar em cima mesmo. E uma solução que a gente pensou foi, vamos... Para os documentos que já existem, a gente carrega ele, né, gera o JSON dele e faz o import com o upsert para ele atualizar o cara inteiro. Mas o perigo, os nossos contatos têm alguns campos, por exemplo, de contagem. Ele pode contar quantos cliques o cara deu, quantas exibições ele teve. Imagina se a gente gera esse JSON, o count está 1, aí, enquanto isso a aplicação incrementou um count, foi para 2. Quando a gente rodar o Mongo Import, vai voltar o count que estava. Então a gente falou, é melhor a gente não fazer assim para os documentos que já existem. Então, no fundo, o que a gente fez, no Mongo Import vai só coisa nova. E para as coisas que já existem, a gente usou aquele collection update. Que nem está aqui. Que nem aquela query que eu mostrei antes. Então, no collection update, a gente consegue atualizar só os campos que a gente quer. Não precisa mandar o documento inteiro. É um pouco mais lento que o Mongo Import, mas foi o jeito que a gente implementou por enquanto. Que nem aqui, estou atualizando só os custom fields no contato. Tá? O ruim de usar o Mongo Import também é tratamento de erros, porque você vai ter que rodar ali com system, com exec, qualquer coisa. Aqui é um exemplo de rodando ele no console. A saída que ele te dá, ele mostra quanto ele executou, velocidade. Então, na aplicação fica meio chato de tratar isso, né? Mas a gente teve que lidar com isso. Agora eu vou falar um pouco de operadores de update. Primeiro, eles são operações atômicas, né? Eu tentei entender o que é uma operação atômica, todo mundo fala. Aí eu tenho esses links do Wikipedia, foi o que eu achei que explicou melhor para mim. Resumindo, você quer atualizar algum valor, ele vai lá na memória, ele já sabe o valor que deve estar lá. Por exemplo, você quer incrementar um valor que está 2 para 3. Quando ele chega para fazer o incremento, ele sabe que tem que estar 2. Ele só vai incrementar para 3 se tiver 2, senão ele vai descartar a operação. Resumindo, é isso que é uma operação atômica, que é o compare and swap que ele usa. Depois vale a pena dar uma lida, quem quiser, tiver mais interesse. Nessa URL tem todas as operações de update que o Mongo tem. Eu listei algumas aqui, eu vou falar algumas que a gente usou. Algumas curiosidades. O ink, o que ele serve? Para incrementar um número. Uma observação que ele pode ser usado com um campo que esteja nulo. Você vai lá, dá um ink no... Acabei de instanciar uma mensagem, deu um ink no counter, já veio para 1. Você pode incrementar de 2 em 2, por exemplo, ele já incrementou 2. A gente usou bastante o ink. Ele é bem rápido. Isso aqui é bem legal, que a gente descobriu mais para o final. Você pode usar ele em hashes. Se a gente, dentro da mensagem, tem, por exemplo, um hash, clicks count, que a gente quer contar os cliques de cada link. Então, eu posso dar um link do clicks count.link1. O hash meu estava vazio, ele nem não tinha nada. Eu incrementei, depois eu dei um incremento no link 2, no link 2. No final, está errado o número aqui, mas você consegue fazer isso. O hash vazio, você deu um incremento no negócio que nem existe no hash, ele criou lá para você e já vai incrementando. É bem legal isso aí. Para a gente foi bem útil. Senão a gente ia ter que
buscar no hash se a chave existia para criar ela para depois incrementar. Mas faz tudo de primeira já. Agora, o INC, você pode fazer ele não só num documento, você pode fazer em N documentos. Você quer fazer uma busca, por exemplo, where, nome igual a João, incrementa o contador. No MongoID não tem como fazer isso do jeito tradicional dele. Que a gente pode usar o Collection Update, que vai rodar a query direto no Mongo. Por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma query onde o counter foi maior que 0, eu quero incrementar o link 1 em 1, e eu passo o multi-true, que ele vai fazer esse inc em todas as mensagens que voltarem dessa query. Então, isso é bem legal. Agora, outro operador é o set, ele serve para setar o valor no campo. E o MongoID também, com ele você tem uma instância, você pode fazer um set, é como se fosse o update attribute no Active Record. Mas você não consegue setar de vários ao mesmo tempo. Então, você pode usar o Collection Update também. Faz a busca que você quiser e dá um set aqui. Uma coisa, ó, dá para fazer mais de uma operação ao mesmo tempo. Eu posso setar o name João e a idade 20. E se eu quisesse dar um inc no counter, na mesma linha eu podia fazer também. Na mesma linha você faz um monte de operações, já bem legal. Outro operador é o add to set. O que ele faz? Ele insere um elemento num array, e se esse elemento já estiver no array, ele não insere. A gente usou isso para fazer aquela implementação das mensagens e dos contatos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um update, eu estou adicionando no message IDs de todos os contatos, ó, porque o meu primeiro parâmetro foi vazio, então isso significa que vai ser de todos os contatos. Eu estou adicionando um ID no message IDs, e estou aqui dando um exemplo que você pode fazer mais de uma operação ao mesmo tempo. Dando um inc no count. Então, o add to set aqui, ó, ele adicionou o ID no message ID se ele não tiver lá. Diferente do push ou pull, eu sempre confundo. Ele vai adicionar mesmo se já estiver lá, nesse array. Esse aqui é o add to set com which. Você pode adicionar N IDs ao array. Estou adicionando no message IDs vários IDs aqui ao mesmo tempo. Ó. Eu uso o which. Que legal também. Pull e push são outras operações que tem. Você consegue remover um ou N elementos de um array. Isso aqui a gente usou quando quer, por exemplo, tirar o contato de uma lista. A gente vai lá no list IDs do contato e remove o ID de lá. O pull, aqui mostrando que você pode fazer um pull e um inc ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem contadores para saber... Aqui eu coloquei messages, mas acho que é mais claro falar de um contato e uma lista. Você remover um contato de uma lista, a gente tem um contador na lista de quantos contatos ela tem. Então a gente dá o decremento é passando um número negativo no inc, e aí ao mesmo tempo dá um pull do ID lá, ele remove. E o rename, que eu já mostrei antes, né? A gente consegue modificar uma key de um valor que ela era para um valor. E aí você consegue fazer isso num objeto ou em vários, se você usar um multi-true. Vou falar um pouco sobre sharding agora. O que a gente recomenda? Se você, no nosso caso, a gente sabe que a gente ia precisar usar o sharding pelo volume de dados que a gente tem, pelo número de acesso, número de clientes. Então, não vamos deixar para depois, vamos já quebrar a cara com isso aí. Vamos ver como é que é. Por quê? O que a gente entendeu depois? Que você vai gastar um certo tempo para testar isso, a implementação, para fazer alguns testes, porque algumas coisas mudam. E também, se você deixar, você está sem o sharding, aí você deixa encher o seu servidor para depois falar, estou precisando do sharding. Quando você vai colocar sharding numa máquina que já está cheia, ela vai sobrecarregar mais ainda essa máquina para fazer a transferência de dados entre os shards. Pode deixar a sua aplicação bem lenta. Então, não deixa para a última hora. Se vocês acharem que vai precisar, já faz. E a gente descobriu que algumas coisas não funcionam ou não funcionam direito com o shard. Por exemplo, counts e o unique index. Por que o counts?
eu vou explicar isso. Quando o sharding está balanceando os dados de um servidor para o outro, enquanto ele não termina de mover os dados do A para o B, por exemplo, os dados do A continuam lá. Se chega uma query de count, ele vai contar os que estão no A e os que estão no B. Então, o count pode dar acima do que realmente é. A gente pegou isso em alguns testes lá, viu isso acontecendo. Então, tem que tomar cuidado. E o Unique Index. Quando você cria o Unique Index no Mongo, se tiver sharding, e se a chave do Unique Index não for igual ao shard key, não vai funcionar. Ele não tem como garantir. Bom, não vou dar detalhes disso, mas não funciona. E outra coisa, no MongoID, quando você usa sharding, você tem que deixar especificar no modelo qual é a shard key. Por exemplo, o nosso contato é account ID, ID. Por que isso? Toda vez que o MongoID fizer as queries de inserção, update, aquelas que não são multi-true, que são para um cara, ele passa essa shard key porque o Mongo precisa saber em que shard que está o Mongo dá erro se você faz uma operação, uma coisa que está no shard se você não passa a shard key. Então, quando você coloca shard, você vai ter que mudar todos os seus modelos lá e colocar shard key e falar o que é. E tá, vai dar o erro. Agora, quando a gente fez isso, não dava o erro para a gente. Por que não dava o erro? Por causa do safe mode. Qual o padrão do MongoID? É o safe mode desligado. Então, com isso, o que acontece? Vai fazer aquela operação de update, não dá erro, você pensa que fez atualização, mas não fez. Então, qual a recomendação? O safe mode, o pessoal explicou já nas palestras, né? Deixa ligado no ambiente de teste, no ambiente de desenvolvimento, até no ambiente de homologação, porque se alguma coisa estranha acontecer, vai dar erro. Agora, em produção, desliga porque fica bem mais lento com ele. Eu fiz um teste lá, uma query que rodava em 50 milissegundos, com safe mode ligado, rodava em 500 milissegundos. É bem mais lento. Mas você consegue pegar alguns erros que sem ele não dá para pegar. Explicar um pouco os elementos do sharding, só para que eu vou falar algo sobre eles. O que a gente tem? O MongoS, o Mongo, sei lá. Ele é o que faz o roteamento, né, entre a aplicação conecta nele e ele que vai passar para os shards. Ele sabe onde está. Ele usa o config server, né, aqueles amarelinhos lá. O config server ele guarda o mapeamento dos chunks. Por exemplo, você tem um sharding pelo nome, ele sabe que de Maria até João está no sharding A, de João até Fábio está no sharding B, ele que tem essa informação. Aí, isso aqui é a figura que está no site do Mongo, é a arquitetura mais tradicional para usar com sharding, réplica 7. Aí aqui a gente tem um réplica 7 com... Isso aqui é o sharding 4, o sharding 3, só para localizar o que é cada coisa. No nosso caso, a gente está usando o MongoS na máquina da aplicação. A nossa aplicação conecta localhost. Por quê? A gente viu várias pessoas, vários lugares indicando fazer isso. Assim, a transferência de dados é menor, porque o shard, o MongoS vai pegar os dados do shard, vai passar para ele. Se ele tivesse em outra máquina, ia ter outra transferência de dados para a máquina da aplicação. Se ele já está na máquina da aplicação, você economiza uma transferência de dados aí. E fora isso, o MongoS ele é leve. Ele vai ocupar um pouco de memória RAM, às vezes, porque ele precisa juntar os dados. Mas a gente está usando, então, o local. Parece uma solução boa. Vou falar o que são os chunks, o que é o splitting e o balance. O chunk é um pedaço de uma collection. O que é o splitting? O chunk, ele por padrão tem 64 megas de limite de tamanho. O pessoal do Mongo recomenda que você não mexa nisso, a não ser que você queira ver o shard funcionando, ele quebrando de um para o outro, coloca em 1 mega e testa na sua máquina, lá você vai ver o shard funcionando. Senão você vai ter que esperar encher 64 megas de dado. E o splitting, o que faz? É o processo automático do Mongo que detecta quando um chunk passou do limite de dados de tamanho dele, ele vai quebrar em 2 chunks. Eu vou mostrar isso numa figura. E o balancing é o processo que vai, quando um shard está cheio,
ele vai tirar um chunk desse shard e vai jogar para o outro, para balancear entre os shards. Um exemplo agora aqui. Ó. Por exemplo, aqui, imagina que isso aqui é um shard A, isso aqui é o shard B. A gente tem uma collection de usuários e a shard key foi o mês de aniversário. Então, no shard A, a gente tem os usuários de fevereiro até março e depois de setembro até o infinito. E no shard B, tem 2 chunks. Um de infinito até fevereiro, o outro de março até setembro. Aí suponha que o fevereiro até março chegou no limite de tamanho. Vai vir o splitting, vai quebrar em 2 chunks. Então, de fevereiro a junho, de junho a março. E, bom, se o shard A continuasse a crescer, ia vir o balancing e ia jogar para o shard B. Mas o algoritmo de balancing ele espera que tenha uma diferença razoável entre os shardings para evitar de ficar jogando uma coisa para lá e voltar, e voltar. Então, ele tem... O shard teria que crescer um pouquinho mais, eu não lembro direito quanto que era, para poder o balancing vir e jogar para o outro. Aí a escolha da sharding key. Se você entra no site do Mongo, a primeira frase em negrito que tem lá fala, é isso aqui que está aqui, que é muito importante escolher a sharding key correta, porque depois, se tiver errado, começar a separar os dados errados, você vai ter muito trabalho para arrumar isso. E esse link que coloquei aqui embaixo é um PDF, está lá no site do Mongo em algum lugar. Ele explica legal assim, como funciona o shard, como são as queries, como você deve fazer. Eu consegui visualizar bem o funcionamento nesse PDF. Eu não vou mostrar ele aqui, mas eu recomendo depois vocês darem uma lida lá. Tá, algumas coisas para pensar na hora de escolher a shard key. Você tem que pensar tanto na leitura quanto na escrita. Na escrita, tem que pensar de um jeito que você vai conseguir fazer load balance da sua aplicação. Você não vai escrever tudo num servidor. Por exemplo, os dados mais novos não podem escrever sempre no último. Você tem que fazer de um jeito que ele divida a escrita entre os shards. E na leitura, tentar ao máximo que ele ache a sua busca num shard só. Que ele não tenha que varrer todos os shards para juntar as coisas e trazer. Se ele conseguir localizar num shard, vai ser mais rápido a busca. Então, como que não deve ser uma shard key? Isso aqui eu peguei no livro, no final eu falo o nome do livro. O low cardinality, por exemplo, continentes. O que acontece? Continentes você tem alguns, aí África, América, Ásia, sei lá, são uns 5 no máximo. Então, como o número é baixo, você vai ter no máximo 5 chunks. Ele não vai conseguir criar outro chunk porque não tem um termo a mais para ele criar. Então, o chunk uma hora vai explodir. Outro jeito que você não pode fazer é ascending sharding key. Por exemplo, usar só o Object ID. O que vai acontecer com isso? Os últimos documentos vão cair sempre no mesmo shard. E a leitura e a escrita vai ficar concentrada sempre nesse último, porque, teoricamente, sua aplicação acessa mais os dados novos. Então, ele não vai dividir a carga entre os N shards que você tem. E o que não fazer também, o random sharding key, por exemplo, usar um MD5, que aí você vai até dividir a escrita entre os shards, mas a sua busca vai ser sempre na nuvem, nunca vai conseguir bater num shard específico. Aí a recomendação é usar um Object ID mais um search key que eles falam. Por exemplo, se você vai fazer sempre uma busca dos seus usuários pelo continente, só que seu número de continentes é limitado. Então, você pode fazer uma shard key composta com o continente e o Object ID. Porque o Object ID vai estar sempre crescendo. E o continente é a busca que você costuma fazer. Então, quando você for fazer uma busca de usuários na África, por exemplo, ele vai conseguir pegar em 2 chunks aqui. Ele não vai ter que varrer todos os shards para trazer a busca. Então, esse é o recomendado, o Object Key, mais um termo de busca que você costuma usar mais. No nosso caso, quase todas as nossas sharding keys como o nosso sistema é multi-tenancy, a gente tem um account ID para cada modelo lá, foi o account ID e o Object ID. Aí a gente é como se estivesse criando uma collection para cada cliente, mas com um sharding desse jeito a gente consegue
separar os clientes nos shards, mais ou menos. Falar um pouco sobre réplica set. Assim, a gente chegou a usar o slave OK do MongoID. O que ele faz? Ele permite que faça a leitura nos secundários do réplica set. Mas aí a gente começou a ter problema de consistência, a leitura insegura que eles falam. Então, evite de fazer isso, prefira escalar usando o shard. Você colocando o shard, você vai ter o load balance lá, porque ele vai dividir, mas lê dos secundários do réplica set só em último caso, e se sua aplicação permitir, depende de cada aplicação, se não vai ser perigoso fazer essa leitura. E ainda a gente está estudando estratégia de backup nos secundários, coisas que o pessoal falou aí na palestra de réplica set. Então, coisa mais para os sysadmins. Monitoração. Tem esse comando mongostat --discover. O que ele faz? Você roda ele no console. Se você roda ele no MongoS, por exemplo, ele vai entrar em cada... Aqui são os réplica sets. Ele está entrando em cada réplica set e ele mostra quantos inserts está rodando em cada, update, delete, o tamanho que está mapeando de memória, de espaço. Então é bem legal esse comando, ele te dá o do que está acontecendo agora no Mongo. Aí tem várias outras operações que você pode usar para monitorar, ver o status da sua aplicação. Não vou dar muitos detalhes. Destaque para o MMS, que a gente ainda não usou, mas eu estava falando hoje com o pessoal para a gente testar. É um esquema do que a Tengen oferece. Você instala no seu servidor, ele manda dados lá para a Tengen, é uma aplicação SaaS deles, de graça. Aí você tem monitoração, você tem alguns gráficos lá, parece bem legal. A gente ainda vai ver isso aí. Estou dando uma corrida que o tempo está acabando. Alguns testes de carga que a gente fez. Bom, a gente queria ver se tudo isso que a gente fez se realmente ia aguentar. Então, o nosso ambiente de homologação estava sempre... A gente carregou ele, colocou lá 50 milhões de contatos. E aí o pessoal estava testando com o banco carregado. Aí, durante isso, a gente percebeu que um índice estava errado. A gente precisava fez uma correção. Então, se a gente tivesse com o banco vazio, a gente não ia perceber isso. A gente fez testes de velocidade de escrita com a importação. E analisar as queries lentas é sempre bom ver no log, né? Quais queries tem, como você habilitar o log para ele logar as queries lentas. Roda um explain, vê se tem algum índice errado. Tente sempre simular os casos extremos. A gente sabia mais ou menos até onde que a gente tinha que aguentar. A gente definiu alguns limites, por exemplo, uma mensagem vai até para 1 milhão de contatos. Até aí a gente garante que vai funcionar bem. Além disso, a gente não tem muita certeza. Então, é legal você testar os seus limites. Não ter surpresa na hora que estiver em produção. E aí as referências que eu usei. O site do Mongo, documentação muito boa, completa. O livro Scaling MongoDB, da Cristina Chodorov. Esse livro é bem legal, ele é mais para pessoal de sysadmin, talvez. Ele mostra como configurar um réplica set, um sharding. É bem fininho, bem rápido, legal de ler. 50 Tips and Tricks for MongoDB Developers. Aqui tem várias dicas mais para desenvolvedor. Bem legal também. E esse MongoDB in Action, ele é um pouco maior. Tem desde o começo do Mongo até... Bom, é isso aí. Pessoal, tem algumas camisas aqui da Local Web. E alguém tem perguntas?